Meus irmãos, boa tarde. Mais uma tarde nós estamos aqui em alegria, examinando o texto da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos nessa tarde a que leiamos juntos no livro do Levítico, capítulo 25, a partir do verso 1. Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Contarás 7 semanas de 10 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque jubileu santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo. Cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e o comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes: que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe? Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o seu irmão, o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém, vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que remir, então contará os anos desde a venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar de sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe 1 ano não for resgatada,
Então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou pelas suas gerações. Não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate, os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrebalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Meus irmãos, o ano do descanso e ano do perdão. Este era o ano do jubileu, jubileu do Senhor, de que trata esse capítulo 25 do livro do Levítico. Então, o ano do jubileu é um ano de perdão e de descanso. O que Deus recomenda? Nós vimos semana passada sobre a festa do Pentecoste, qual era o critério? Haveria de se contar 7 semanas, né? 7 semanas a partir da festa da Páscoa. Dariam então 49 dias, mais o domingo, 50 dias. Esses 50 dias seria então a festa do Pentecoste, das colheitas. Mas Deus agora volta novamente a usar essa referência de 7 semanas, mas 7 semanas de anos, né? Ou então 7 vezes 7 anos, 7 semanas de anos, um total de 49 anos, ao final dos quais o ano 50º, o ano de número 50, seria a vez de ser o ano do jubileu, o ano de descanso da terra e um ano de perdão de dívidas, né? Então, o que ocorre? O que ocorria nesse ano do jubileu? Esse ano do jubileu era um ano em que era um ano de descanso da terra. Não se poderia plantar e nem colher nesse ano. É alguma coisa muito próxima do que nós vemos hoje naquela cultura, na agricultura, né? A ideia do consórcio, né? Alguém que tem lá uma grande fazenda, divide a sua fazenda em lotes e planta vários lotes de pasto, por exemplo, né? Vai transferindo o gado de um lote para o outro. Enquanto o gado pasta em um lote da fazenda, os outros descansam, né? Ou então alguém que planta alguma coisa em um pedaço da fazenda, enquanto outra parte da terra descansa. Então isso é algo previsto por Deus lá no livro do Levítico, já como orientação ao antigo Israel, né? Então Israel, o que haveria de fazer? Israel teria todo o direito de usar a terra por 49 anos. No ano de número 50, o 50º ano, a terra teria que descansar. E aí Deus prevê, mas aí o povo vai questionar, mas o que nós vamos comer nesse ano? O que a terra produzir naturalmente, vocês vão comer. Se vocês ainda assim ficarem aflitos, clamem, e aí o ano anterior ao ano do jubileu, a esse ano de 50, o que Deus promete fazer? Eu vou fazer com que a terra produza 3 vezes mais, para que vocês tenham o suficiente para comer nesse ano e no ano seguinte, que é o ano do jubileu. Mas o importante é que neste ano a terra descanse. É um ano de descanso. Como eu disse também, o ano do jubileu é um ano de perdão. Por que um ano de perdão? As pessoas, naqueles dias, né, e isso é algo previsto na lei, né, as pessoas se davam como escravos, e as suas famílias também, como parte pelo pagamento de dívidas. A pessoa contraía uma dívida. Ela não conseguia pagar aquela dívida, ela se dava como escrava para o outro. Então ela servia como escravo como pagamento da dívida. E isso acontecia com homens e a família inteira.
Quando nós vamos ver o texto lá de Reis, quando o profeta vai à casa da viúva, ou melhor, quando a viúva vai procurar o profeta, e o que ela diz ao profeta? Meu marido é morto, e tu sabes que ele servia ao Senhor, e os credores estão vindo buscar os meus filhos. Os credores estão vindo buscar os meus filhos. Por quê? Porque o marido contraiu uma dívida com alguém, ele morreu, não iria conseguir saldar aquela dívida, então os filhos seriam dados como pagamento pela dívida que aquele homem contraiu. Né? Então isso era algo muito comum. Era algo muito comum. Né? Então a pessoa se dava e dava a sua família como pagamento por uma dívida que tivesse contraído. Então, o que acontecia no ano do jubileu? Todas as dívidas eram zeradas. Ninguém devia nada, eram perdoadas as dívidas. Né? Eram literalmente perdoadas. E então, quem era escravo era feito livre naquele momento, deixava a casa do seu patrão e retornava à sua família, porque já não havia mais dívida contraída. Né? Talvez você possa estar pensando assim, mas isso é injusto, né? Isso é injusto. Então, o que as pessoas faziam? Qual é a recomendação de Deus? O ano do jubileu era um ano fixo, a cada 50 anos. Não era 50 anos da minha dívida, eram 50 anos fixos. Então, quando a pessoa ia contrair uma dívida, um empréstimo, alguma coisa com o outro, né, o que ele fazia? Fazia um cálculo, quantos anos falta para chegar ao jubileu? Então, dividia aquele ano em cotas, né, e parcelava aquela dívida a partir da quantidade de cotas, de anos que faltavam para chegar aquele ano do jubileu, para que ele não saísse, aquele perdoador da dívida não saísse, não tivesse nenhum prejuízo, né, nenhum tipo de prejuízo. Mas o importante é que naquele ano todas as dívidas fossem perdoadas. Esse era o objetivo de Deus. Né? Então não havia mais escravo naquele ano. Todos eram perdoados. Também algo que Deus recomenda aqui, né? E ele vai falar sobre aquele irmão, o teu irmão. O teu irmão contraiu, empobreceu. E ele recorreu a ti. Você vai emprestar a ele, mas não vai emprestar com juros. Você não vai cobrar juros do teu irmão. Você vai, no ano do jubileu, perdoar as dívidas dele, né? Mas você não vai colocar nenhuma porcentagem de juro sobre essa dívida que ele contraiu com você. Né? Então, essas são as regras do ano do jubileu. Então, aquele que era servo deixa de ser. Aquele que era escravo também deixa de ser. A terra descansa. Ou seja, ninguém é proprietário de nada. Ninguém é dono de nada. Deus é dono de tudo. Então Deus ordenou que a terra descanse porque a terra é dele. E ele não vendeu a ninguém. Ele deu ao homem o direito de cultivar a terra, dela semear. É aquilo que quando nós olhamos lá o livro do Gênesis, o que nós olhamos como castigo, na verdade é uma bênção de Deus. Quando Deus olha para o seu servo Adão, lá em Gênesis, vai dizer para ele, do suor do teu rosto comerás. Deus não está amaldiçoando Adão. O que Deus está dizendo para Adão é o seguinte, olha, você vai plantar, você vai semear, você vai trabalhar e a terra vai produzir. A terra vai produzir, por quê? Porque a terra é de Deus. Então, no ano do jubileu, a terra retorna a Deus, ela descansa também. Assim como nós precisamos de descanso, a terra também precisa de descanso. Então, a terra vai descansar. E por que você vai deixar a terra descansar? Porque a terra não é sua. Porque aqui nada é seu, tudo é de Deus. E o meu escravo?
deixou de ser seu. Porque aqui também, o escravo também não é seu, o escravo é de Deus. Aqui nós não temos nada. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. E é essa a ideia que Deus quer passar. Tudo é do Senhor. Ninguém tem escravo, ninguém tem terra, ninguém tem coisa nenhuma. A terra vai descansar porque a terra é de Deus. O escravo vai ser liberto por quê? Porque ele não é seu, não é propriedade sua. O Deus que te libertou, libertou ele também. Todos vocês saíram do Egito como? Libertos. Deus foi lá e libertou todos da terra do Egito. E fez de vocês todos iguais. De nós, todos iguais. Ninguém é escravo de ninguém. Ninguém é escravo de ninguém. Ninguém é dono nem senhor de ninguém. Todos somos servos de Deus. Ninguém nessa vida tem nada. Nenhum de nós possui nada. Tudo é de Deus. Tudo é do Senhor. E esse ano do jubileu serve para nos orientar e nos mostrar exatamente isso. Que nós não temos nada. Que tudo é do Senhor. Agora, o que a gente percebe é que Israel foi muito zeloso na aplicação de muitas leis, mas não na aplicação desta lei. No uso desta lei, Israel não foi tão zeloso assim quanto deveria, né? E aí Jesus, então, no episódio lá, nós vamos encontrar lá em Lucas, capítulo 4, se você quiser acompanhar, né? O versículo 16 até o versículo 19, Jesus vai dizer assim, ou melhor, o Evangelho, a palavra de Deus vai dizer assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É o ano do jubileu do Senhor. E nesse ano, o que Jesus veio fazer? Aquilo que os judeus não fizeram. E o que os judeus não fizeram? O Espírito do Senhor, Jesus vem cheio do Espírito Santo para quê? Para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, isso que vocês não fizeram, eu, Jesus, vim fazer. Esse trecho da lei que vocês abandonaram, que vocês ignoraram, eu vim cumprir. Esse é o objetivo de Jesus, né? Quando ele entra e quando ele fala isso, e por isso ele é tão duramente criticado e condenado lá na sinagoga de Nazaré. Ele é rejeitado em Nazaré, condenado, criticado, porque ele fala isso. Olha, eu vim cumprir o jubileu. Essa lei aqui vocês não cumpriram. Essa lei aqui de evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, aos escravos, né? Restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, isso aí vocês não fizeram. Vocês continuam mantendo os escravos lá. Vocês continuam ignorando o jubileu do Senhor. Vocês continuam ignorando o Deus que libertou, que tirou vocês lá da terra do Egito. Vocês continuam ignorando o fato de que vocês não têm nada. Vocês não têm terra, vocês não têm escravo, vocês não têm coisa nenhuma. Deus libertou a todos, a vocês e aos seus escravos também. Todos fomos libertos pelo Senhor. Isso é o jubileu do Senhor. Então, meus irmãos, que nós saibamos entender que nós não temos nada. Nessa vida, nada é nosso, tudo é do Senhor. E o Deus que nos libertou, libertou o nosso próximo também.
E o objetivo do coração de Deus é que nós sejamos zelosos, cuidadores uns dos outros. Que nós saibamos cuidar do nosso próximo, saibamos cuidar do nosso irmão, daquele que Deus confiou a nós, né? É isso que o texto de Levítico, capítulo 25, quer nos ensinar, né, a respeito do jubileu do Senhor, desse ano aceitável do Senhor. Que você entenda, né, que nessa vida nada temos, nessa vida nada somos, tudo é de Deus, tudo é do Senhor, né? E que nessa condição nós saibamos fazer esse bom uso daquilo que não é nosso, daquilo que é de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que mais essa vez Ele possa ter falado do seu coração e tenha valido a pena ter estado conosco nessa tarde, meditando na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem posto à nossa disposição, por aquilo, ó Deus, com que o Senhor nos tem abençoado, por tudo, ó Deus, com que o Senhor nos tem agraciado. Nós te louvamos, nós te somos, ó Deus, agradecidos por toda a maravilha, Santo Deus, por tudo que de bom o Senhor tem realizado em nosso meio. Agora, ó Deus, nós queremos te pedir por todos aqueles, ó Deus, que sofrem, que se angustiam, que estão tristes, que estão aflitos, que estão com seus corações, ó Deus, atormentados. Que a tua bênção seja com todos eles, ó Deus, nessa hora. Que tu os ouça, Senhor Deus, nas orações nesse momento, dando-lhes paz, dando-lhes, ó Deus, serenidade e tranquilidade no seu coração. Fica conosco, com os nossos lares, com a nossa família. Nesses momentos difíceis, ó Deus, que tu apressa, Senhor Deus, os novos tempos, os áureos tempos, em que teremos paz no nosso coração. Ó Deus, cura o nosso planeta, cura o nosso mundo, sobretudo, ó Deus, cura o nosso coração e nos liberta de todo o mal. Cuida de nós, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Nós choramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei.
somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.